Muito bem, moçada. Vamos continuar nessa aula, os exercícios sobre obrigação tributária para matar a pau. É isso? Acertar todas as questões de tributário, depois chamar o Borbinha para a festa da posse. Não pode esquecer, não. Não, porque eu vou reunir meus livros, apostilas, tudo, fazer uma fogueira e ficar dançando em volta. E não quero nunca mais ouvir a voz de nenhum professor. Eu sei que vocês fazem isso. Mas de vez em quando manda um e-mail lá agradecendo, já é uma satisfação. Vamos lá, minha gente. Questão 82. Vamos para o enunciado. As sociedades sem personalidade jurídica, quando demandadas, poderão opor ao fisco a inexistência de sua constituição formal. Ora, voltando para mim, artigo 126 do Código Tributário Nacional. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, independe de estar a pessoa sujeita a qualquer limitação no exercício de suas atividades civis, independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. Então, na verdade, de uma forma bem simplista, mas extremamente correta, a capacidade tributária passiva independe de tudo. Independe de tudo. Pode ser absolutamente capaz, relativamente capaz, pródigo, silvícola, pode estar proibido de praticar o ato, pode não estar regularmente constituída a pessoa jurídica, não interessa. Tudo e todos têm capacidade tributária passiva, de acordo com o artigo 126 do CTN, e, portanto, a primeira afirmativa é não a resposta. Vamos adiante? Segunda. Segundo decorre do CTN, silvícola, enquanto durar sua incapacidade civil, é passível de ter capacidade tributária, mas é lógico que sim. Acabamos de ver que o artigo 126 determina que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. E a última. Certa pessoa dedicada ao comércio ambulante sem endereço fixo, somente encontrado junto à sua banca de comércio, poderá ser considerado pela autoridade fiscalizadora como sem domicílio fiscal? Sem domicílio fiscal? Voltando para o Borbinha, olha só, gente. Cuidado, que o artigo 127 do Código Tributário Nacional determina que, salvo disposição de lei em contrário, né, se o sujeito passivo não eleger, na verdade não tem o salvo disposição de lei em contrário, determina o artigo 127 que na impossibilidade de exigência de determinar o domicílio tributário, por exemplo, uma pessoa natural não escolheu o seu domicílio tributário, de acordo com o artigo 127, inciso 1º, vai ser sua residência habitual ou, sem certo ou desconhecido, o centro habitual de atividade. E se ele não tiver nenhum nem outro, não tem residência habitual e nem centro habitual de atividade, determina o parágrafo 1º do CTN que, neste caso, considerar-se-á como domicílio tributário o local da ocorrência do fato que deu origem à obrigação, ou seja, do fato gerador, que é o local onde se encontra a banca do camelô. Então, a banca onde funciona, o local onde funciona a banca de um camelô poderá ser considerado como domicílio tributário dele, em função de que ele não elegeu o domicílio, não tem residência certa e nem centro habitual de atividade. Considerar-se-á, no caso de bens móveis, o local da ocorrência do fato gerador, e no caso de bens imóveis, o local da situação do bem, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 127 do CTN. Portanto, a afirmativa está errada, na medida em que determina que é considerado sem domicílio fiscal. O domicílio fiscal será o local onde funciona a banca do camelô. Ok? Só para completar a informação, isso também ocorre com relação às pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito público, que não elegeram seu domicílio tributário e não se enquadraram numa das situações do artigo 127. E, só para terminar as informações, não podemos esquecer que, mesmo tendo escolhido o domicílio tributário, a autoridade pode recusar se achar que dificultou ou impossibilitou a arrecadação e a fiscalização do tributo. E, neste caso, também considerar-se-á como domicílio tributário
o local da ocorrência do fato gerador, se for bem imóvel, ou o local da situação dos bens, se for bem imóvel. Portanto, duas situações nas quais considerar-se-á como domicílio tributário: o local da situação dos bens, se for bem imóvel, o local da ocorrência do fato gerador, se for bem móvel. Primeiro, o sujeito passivo não escolheu seu domicílio tributário e não foi possível enquadrá-lo em nenhuma das três hipóteses do artigo 127. Segundo, ele elegeu seu domicílio tributário, mas a autoridade recusou por impossibilitar ou dificultar a arrecadação e a fiscalização, o que é muito discricionário, mas está previsto dessa forma no CTN. Ok? Então vamos lá, voltando para a nossa questão. A resposta é letra A. O Vitor já tacou lá, ó, não, sim e não. Maravilha. Vamos adiante. Questão número 83. João e José, proprietários, respectivamente, dos imóveis A e B, decidiram fazer entre si um contrato de permuta sob determinada condição resolutiva. O que é isso? Vamos voltar aqui para mim, vamos fazer uma interrupção no enunciado e voltando para mim. Condição resolutiva ou resolutória significa que, em função de um evento futuro e incerto, o negócio poderá ser desfeito. Certo? Esse é um negócio jurídico sujeito a uma condição resolutiva ou resolutória. Um evento futuro e incerto pode causar o desfazimento do negócio. Ok? Por exemplo, dois amigos criaram um negócio, fizeram um negócio, mas esse negócio vai durar enquanto se mantiverem solteiros. Quando um deles resolver casar, se desfaz o negócio, portanto era um negócio sob condição resolutória. Ok? Então, se for condição suspensiva, os efeitos do negócio dependem de um evento futuro e incerto. Se eu digo para vocês aqui, o EVP vai dar uma passagem ida e volta para a Europa, com despesa paga, alimentação paga, pode levar o João numa malinha também, não é isso? Passear pela Europa. Só não pode ser malinha para levar o João, né? Tem que ser uma mala maior um pouco. Mas, e o Silvio, quem sabe? Leva o João e o Silvio. Vai dar excesso de bagagem e ficar mais caríssima a viagem. Mas o fato é que vai dar essa passagem para o aluno que passar entre os 5 primeiros colocados no concurso. Então, essa obrigação de dar a passagem vai depender de um evento futuro e incerto, que é alguém passar entre os 5 primeiros colocados. Legal? Mas voltando para cá, para o enunciado da questão. Então, João e José, proprietários respectivamente dos imóveis A e B, decidiram fazer entre si um contrato de permuta, sob determinada condição resolutiva. Ou seja, se houver o implemento dessa condição, se desfaz o negócio. Assinale a opção que se aplica à situação hipotética no que diz respeito ao recolhimento do ITCMD. O ITCMD, nesse caso, é o imposto devido na transmissão por doação. É um imposto de transmissão causa-morte e doação. Só que, nesse caso, na permuta, o legislador aqui considerou que haveria duas doações, né? Mas vamos ver as respostas. Então, vamos lá. Letra A. Sendo resolutiva a condição, João e José devem pagar o ITCMD desde o momento da celebração do negócio. Desde o momento da celebração do negócio. Se nós pegarmos, voltando para mim, o artigo 117 do Código Tributário Nacional determina que, salvo disposição de lei em contrário, os negócios jurídicos condicionais, repúdios perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o implemento dela. Aquele exemplo que eu dei para vocês, se alguém passar entre os 5 primeiros colocados. Mas tratando-se de condição resolutória ou resolutiva, a obrigação surge desde a celebração do ato. Então, neste caso, será devido o ITCD, porque não há como se discutir aqui, porque, na verdade, já houve a celebração do ato. O fato dele poder ser desfeito depois é irrelevante. O fato de estar sob condição resolutória é irrelevante. O artigo 117 determina que a obrigação surge com a celebração do negócio. Então, a resposta é a letra A. Eu vou ler as outras opções e fazer um comentário final sobre essa questão depois. Vamos lá. Então, pode marcar lá, Vitão, a letra A como sendo a resposta correta, sendo condição resolutiva a condição, João e José devem pagar o ITCD desde o momento da celebração do negócio. Maravilha.
A letra B, sendo resolutiva a condição, João e José devem pagar somente após o implemento. Não, isso é se fosse condição suspensiva. C, não há dever de pagar o ITCD na hipótese em consideração. Esta é uma possibilidade. Vamos lá, depois eu vou comentar isso que eu quero comentar. E, sendo suspensiva a condição, João e José devem pagar o ITCMD somente após o implemento da condição. Não é condição suspensiva, é condição resolutiva ou resolutória. E trata-se de situação de fato e não jurídica. Não, é uma situação jurídica, está sob condição resolutiva ou resolutória. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Voltando para mim. Há uma discussão sobre a permuta. Alguns consideram a permuta como uma doação mútua, um doa para o outro e vice-versa. E nesse caso haveria incidência do ITCD como o examinador nesta questão colocou. Essa foi uma questão de prova e foi colocada dessa forma. No entanto, alguns consideram que a permuta são duas compra e venda. E sendo assim, haveria incidência do ITBI municipal. E a resposta seria a letra C, porque o ITBI é o imposto que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis ou direitos a eles relativos. Então, na verdade, esta questão ela poderia gerar uma polêmica, na medida em que alguns doutrinadores consideram que a permuta se equipara a duas compra e venda e outros que se equipara a duas doações. O examinador em questão considerou, com relação a duas doações, né, mas na prova específica, a legislação do Estado determinava que era realmente imposto sobre doação. Mas há essa divergência, é importante que vocês saibam disso. Ok? Muito bem. Próxima questão. Questão 84. Vamos lá. Marque a resposta correta, considerando as formulações abaixo. Primeiro, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação são solidariamente obrigadas. É lógico que é aquela solidariedade de fato sobre a qual eu já comentei com vocês, bastando que haja interesse comum, de acordo com o artigo 124, inciso 1º. Segundo, a obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Voltando à imagem para mim, é exatamente o que está no artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Aquilo que era obrigação acessória, não emitiu nota fiscal, vai ter uma multa, converteu-se em obrigação principal, que é a penalidade. Ok? Voltando para lá, a terceira afirmativa, o CTN não permite a tributação de rendas provenientes de atividades ilícitas. É lógico que permite, o artigo 118 do CTN determina que o fato gerador é interpretado abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. Então, não interessa se foi lícito ou não. Se o cara ganhou dinheiro com a exploração do lenocínio, virou cafetão explorando a prostituição, ele vai ser tributado, sim, no dinheiro oferido, embora seja irregular, ilegal. E não quer dizer, voltando a imagem para mim, não quer dizer que esteja regularizando aquela atividade. Senão o cara roubava um banco, declarava que roubou um banco e estava livre. Não é isso. O que acontece é uma tributação independente da licitude ou ilicitude do ato que deu origem àquele fato gerador. Legal? Vamos adiante. Quarta afirmativa, de acordo com o CTN, cabe exclusivamente à autoridade judicial competente desconsiderar em decisão fundamentada os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Voltando para mim, esse é o artigo 116, parágrafo único do CTN, norma anti-elisão. E não é só a autoridade judiciária, pelo contrário, a própria autoridade fiscal poderá desconsiderar atos lícitos, mas segundo o critério subjetivo dela, praticados com a intenção de dissimular a ocorrência de um fato gerador, de eclipsar, de esconder um fato gerador. É a autoridade administrativa, não só a judicial, de acordo com o artigo 116, parágrafo único do CTN. Portanto, nós temos aí duas verdadeiras e as duas últimas falsas. Qual vai ser a resposta? Vitão, vai ser letra
B de bola, somente 1 e 2 são verdadeiras. E para nós terminarmos os exercícios agora de obrigação tributária e na próxima aula entrarmos no título crédito tributário, vamos resolver a última questão. Questão 86. A questão 85. Vamos lá, não é a penúltima então. Avalie o acerto das afirmações adiante. Mas o Vitor, volta para mim aqui, volta para mim, por favor. Vamos, já que eu achei que faltava mais uma só questão, faltam duas, então vamos interromper aqui, né, já chegamos no nosso limite da aula, e aí na próxima aula, então, resolvemos mais essas duas questões rapidinho de obrigação tributária e entramos no título crédito tributário. Legal? Até lá.